Fala pessoal, tudo bem com vocês? Libertadores é realidade para o Timão. O Corinthians vence o Santos com jogadores, vejam só, contestados pela torcida. E o Santos muito mal, hein? Ainda preocupa. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que é o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que tá rolando. Lá você vai encontrar notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o seu time do coração, basta ativar as notificações e, claro, transmissão ao vivo e de graça do campeonato alemão. Os vídeos, os melhores momentos, os melhores lances, os gols e os jogos por streaming no aplicativo sem custar absolutamente nada. Na palma da sua mão, a Bundesliga 2021/2022. Então não perde teu tempo, o link tá aqui na descrição, viu? Você baixa gratuitamente também e serve para qualquer celular. Eu não quero aqui colocar vírgulas na vitória do Corinthians depois de uma grande atuação, uma grande vitória, mas é um time que precisa parar com essa bipolaridade, né? Dentro de casa, dominante, propondo o jogo, criando todas as jogadas, criando o maior número possível de finalizações, conquistando vitórias, 7 consecutivas, na frente do seu torcedor, que tem muita importância nisso, né, nessa sequência positiva, mas não pode ser um time tão acuado fora de casa, jogando tão mal, abdicando de jogar, dando chutão pra frente, jogando apenas pelo empate, como foi na derrota para o Flamengo, como tem sido em todos os outros jogos, dentro de uma sequência muito negativa que o Corinthians tem fora dos seus domínios. Mas na Neoquímica Arena ele sobra, ele domina, ele amassa os seus adversários. E essa partida contra o Santos, até por se tratar de um clássico, mesmo que o Santos esteja numa condição muito ruim, era necessário o Corinthians ter uma atuação convincente como teve. O Corinthians foi completamente dominante no jogo inteiro. O primeiro tempo termina 0-0, mas de forma injusta, porque o Corinthians tinha criado muitas oportunidades. Ainda assim, o Tardelli ainda teve uma chance, mas na verdade o Cássio não trabalhou. E aí no segundo tempo os gols acontecem. E aí a gente precisa falar de algumas escolhas do Silvinho que são ainda dentro de uma insistência dele, mas o que eu vou dizer? É aquela velha história. O que eu vou dizer lá em casa? Porque o Gabriel, eu cheguei a dizer que o Gabriel não deveria ser escalado para esse jogo, porque até num sentido de preservação, né? Um jogador que vem tendo atuações muito ruins, tomou dribles desconcertantes nos últimos jogos, tá marcado pela torcida, é um jogador que não estava fazendo a sua função, que é de justamente proteger a defesa à frente da área, estava deixando muitos espaços ali, mas na ausência do Victor Cantillo, por exemplo, que eu ainda acho que à disposição e com 100% das condições ele tem que ser o titular, não adianta, o Silvinho opta pelo Gabriel mais uma vez. E eu também falei que o público do estádio, o público que vai na Neoquímica Arena, é muito diferente desse público da rede social, que provavelmente está comentando aqui, e isso não é nenhuma crítica, é apenas comportamento, que eu acho muito interessante, eu valorizo muito isso, eu realmente reconheço como de muita importância o que a Fiel faz quando vai no estádio. Ela apoia os 90 minutos, independentemente de quem esteja em campo, e depois faz, se houver necessidade, o seu protesto legítimo. É impressionante o que a Fiel faz, independentemente do jogador. Então eu também, quando falei, poxa, o Silvinho precisava preservar o Gabriel, eu também sabia que o Gabriel, como eu já tinha visto nos últimos jogos, 2 deles em que eu estive presente e vi com meus próprios olhos, o Gabriel, ao ser substituído no segundo tempo, saía aplaudido, ovacionado pela torcida. Até porque em casa o time tem outra postura e até o Gabriel vai bem dentro da sua atribuição. E aí quando ele faz o gol da vitória hoje, é um gol também de uma recuperação, de uma confiança pessoal, né? Pro cara que, eu sempre disse pra vocês, ele tem limitações, mas é um cara que sempre se entrega pro time e isso é óbvio que faz com que ele seja escalado pelo treinador. O treinador, quando às vezes vai montar a sua escalação, ele primeiro acompanha o dia a dia, segundo, os jogos, o comportamento, sabe aquele jogador que se entrega o tempo inteiro e às vezes você opta por um jogador com esse perfil para poder ganhar os seus jogos. E o Gabriel tem essa característica, né? E vejam só, faz o gol da vitória, justamente um dos jogadores mais contestados do elenco. O outro foi o Jô.
Mas o Jô, cara, a gente precisa reconhecer, né? O Jô não começou bem a temporada, começou com uma dificuldade de mobilidade. O próprio Silvinho usou um termo de reciclagem, que ele fez uma reciclagem com o Jô e, de novo, reconheçamos, ela aconteceu. O Jô que perdeu a posição em determinado momento, porque talvez o sistema não estava funcionando, e aí ele fez um teste que foi completamente absurdo, que foi o Renato Augusto de 9, porque funcionou num jogo, no segundo tempo lá contra o Inter, quando o time vence o jogo de virada, e aí depois sofre o empate no finalzinho, no último minuto, no gol do Gustavo Maia. Mas ali, porque funcionou naqueles minutos do segundo tempo, com o Renato jogando na referência, porque ele é um jogador muito inteligente, em alguns minutos pode realmente funcionar, de repente ele opta por uma sequência de jogos com o Renato de 9 e perde a criação do seu principal e jogador mais técnico, que é o Renato Augusto. Hoje ele fez um jogaço de novo, atuando pelo meio. Mas o Jô retoma a condição de titular exatamente porque o Renato estava sendo sacrificado lá na frente. E aí o Jô retoma a condição não só porque o Renato não é o cara para estar ali, mas também porque o Jô conseguiu em alguns jogos ser justamente aquilo que ele precisava ser. Talvez ele não seja, como eu já repeti essa frase muitas vezes, a solução para o Corinthians, e o Corinthians, óbvio, que procura um centroavante para a temporada que vem, para ter um cara mais afirmado ali na frente, mas ele é um cara que pode ajudar muito pela sua experiência, e ele tem feito isso. E quando ele consegue ajudar, a gente percebe a importância dele, né? Ele sai para tabelar, ele sai da área, ele faz pivô, ele ocupa os espaços, e quando a bola cai no pé dele para uma finalização, onde ele é exímio, onde ele sabe muito bem, onde ele conhece aquela região, aquele habitat, bom, aí ele pode resolver, como resolveu. O gol que ele faz, tem um jogo que agora eu não vou lembrar, acho que é contra a Chapecoense, porque o Kehler fez uma grande defesa, que ele faz o mesmo giro e ele chuta com muita força e o goleiro busca no canto. Nesse jogo, nesse lance, o Duqueiroz faz o cruzamento e ele já domina usando o corpo, que ele usa muito bem, faz a proteção da bola e no giro ele já sabe onde está o goleiro. E ele chuta onde o goleiro não está. Um chute forte, seco, indefensável para o João Paulo. Esse Jô, a Fiel precisa dele, porque não tem um jogador com essa característica, como disse o próprio Silvinho, ele é o único 9 do elenco, e é mesmo. O Mantuan eu gostaria também de ver mais, porque com o Mancini ele funcionou, depois ele teve a lesão e nunca mais foi testado no setor. Eu gostaria de ver mais o Mantuan, eu gostaria de ver de repente um sistema com 2 atacantes móveis e mais um jogador no meio, né? Você colocar lá na frente o Roger Guedes e o William com movimentação, gostaria. Mas o Jô, como 9, ele pode fazer isso. Em determinados jogos, ele pode auxiliar, como já auxiliou em vários. É o artilheiro do time na temporada, é o maior artilheiro da Neoquímica Arena e pode sim colaborar demais, como foi nesse jogo. Então é incrível, o futebol tem dessas coisas. O Corinthians conquistou uma grande vitória no Clássico com 2 gols de jogadores extremamente contestados pela torcida. Isso significa que eles vão ter cadeira cativa daqui pra frente? Não. Significa que eles podem ser importantes em determinados momentos. Aliás, o gol do Gabriel é um gol de um volante que está pisando na área. E aí o Jô faz a proteção, cruzamento maravilhoso do Renato Augusto, né? O Gil desvia de cabeça e aí o Jô que consegue dominar a bola. O Gabriel tá tipo assim, cara, eu preciso fazer esse gol, né? Eu tô com um gol aberto na minha frente, o Jô só recua. E uma marcação frágil do Santos, né? Que é um capítulo que a gente também vai abordar nesse vídeo. Mas enfim, como eu também previa na ausência do Giuliano, eu até pedi, né, pro Silvinho, pô, quem sabe não testa o Luan ali, que é um jogador mais condutor de bola, que pode fazer uma criação junto do Renato, tendo um jogador de marcação abrindo o meio campo, você consegue ter mais circulação de bola ali no meio, mas não, eu imaginava que ele fosse fazer isso, ele fosse fazer o 6 por meia dúzia, colocar o Duqueiroz, que também é um jogador que chega bem à frente, como a gente viu nesse segundo gol. No primeiro, na verdade, na jogada pelo lado direito. Contra o Flamengo, ele não conseguiu ser esse jogador. E aí, o Silvinho e o Corinthians tem que fazer uma reflexão do que está acontecendo, né? Será que eu preciso jogar tão mal assim fora de casa, com os mesmos jogadores? Será que essa postura, que talvez não seja dominante diante de um Flamengo, porque existe uma diferença técnica entre Flamengo e Santos, mas será que eu não posso tentar jogar em nenhum momento? Será que a bola não pode passar pelo meu meio campo na construção de uma jogada em nenhum instante?
mesmo jogando fora de casa, essa reflexão o Corinthians tem que fazer, porque contra o Santos em casa foi um time completamente diferente com os mesmos jogadores, então isso é um pouco inexplicável. Roger Guedes teve liberdade pelo lado esquerdo, conseguiu se aproximar mais do Jô, o Fábio Santos em alguns momentos até conseguiu subir, o Fagner também, como sempre um jogador importante, construtor, tá subindo um pouco mais dependendo do que o jogo te oferece. É um Corinthians que tá cumprindo o seu objetivo e chega pela primeira vez no G4. Esse foi o tom da entrevista do Renato, por exemplo. Me chamaram de louco quando eu vim jogar no Corinthians, quando eu decidi vir jogar no Corinthians, e hoje o time tá no G4. Passando Fortaleza e Bragantino, com uma belíssima pontuação e com grandes chances de chegar na vaga direta, chegar na fase de grupos da Libertadores. Por quê? Porque o Palmeiras ou o Flamengo vão abrir mais uma vaga direta no campeonato, então a gente pode ter G5. Se o Atlético Mineiro vencer a Copa do Brasil, G6, em termos de vaga direta, abrindo inclusive outras duas para pré-Libertadores. Então, quem chegar em quarto, quinto ou sexto lugar pode ainda chegar na fase de grupos da Libertadores. Há uma possibilidade muito grande disso acontecer. E o Corinthians está fazendo campanha. Está fazendo a sua campanha para disputar uma Libertadores com toda a tranquilidade, chegando na fase de grupos, o que elimina aquele estresse da pré-Libertadores já na arrancada da temporada. Vai mudar todo o planejamento. Então vejam só como foi importante essa vitória num clássico, com uma atuação como essa, para que o Corinthians entenda que dá para jogar assim também fora de casa. Eu acho que esse é o principal sinal do que ficou dessa partida. O Santos, por outro lado, meu Deus, olha, o Santos não merece um time com tantas limitações técnicas. O Fábio Carille, que é um cara que está tentando, inclusive chegou a esboçar uma recuperação do time, ainda não o suficiente. Eu acho que o Santos não vai ser rebaixado, mas ainda corre riscos, né? Tem 42 pontos apenas, a nota de corte deve ser por 45 a 46, então precisa de mais pontos para sair dessa situação. Tem uma tabela difícil, mas acho que ainda escapa. O problema é o que a gente olha dentro de campo. É um time que não marca bem e não tem construção ofensiva. Foi um time completamente recuado, ele até tentou no segundo tempo, o Lucas Braga e o Ângelo, para tentar um escape, o que não funcionou. O sistema de 3 zagueiros para tentar dar uma fechada lá atrás, né, e se segurar é o que resta, um Santos sem qualidade técnica e ainda sem o Marinho. Melhora um pouquinho com o Carlos Sanches no segundo tempo e esses jogadores de movimentação, o Lucas Braga especialmente, o Ângelo também tem um arremate, mas é muito pouco. Muito pouco para um Santos que sempre foi ofensivo, que sempre teve qualidade, que sempre revelou jovens e que está realmente numa temporada muito, muito frustrante para o seu torcedor e preocupante ainda, preocupante em termos de tabela para o que vem pela frente. O ano está acabando e vai ter que pensar muito aí de como fazer, enfrenta uma crise financeira, talvez perca o Marinho, então tem que ver de que forma vai repor. Perdeu muitos jogadores nos últimos tempos e precisa reforçar, porque o Santos não pode flertar, do tamanho que é o Santos, não pode flertar com a ponta de baixo da tabela. Mas o Corinthians fez a sua parte, venceu mais um clássico, conquistou mais uma vitória em casa, na frente do seu torcedor, e uma vitória para dar moral aí para chegar numa Libertadores da América, o que é hoje sim uma realidade. O Timão já deve estar garantindo aí a sua vaga na Libertadores, pelo menos na pré, mas ainda pode buscar essa vaga direta. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui. Inscreva-se no canal, é sempre muito importante pra gente. Obrigado pela parceria, eu volto na próxima. Tchau!